E aí, pessoal, vamos falar da polêmica envolvendo o Cauã Kelvin, um menino da base do Grêmio, que ontem teve o seu nome circulando nas redes sociais de gremistas. E aí, qual vai ser o futuro dele? Que destino? O que se diz no Grêmio? O que se diz nas especulações? Vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Mais Ágil, para você que está precisando de um dinheiro extra, está precisando viajar, está precisando pagar umas contas aí e tem o FGTS parado. Você tem uma solução. A Mais Ágil vai, sem burocracia, resolver isso para você. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da Mais Ágil. E ali você, conversando com eles, resolve esse problema e tem, sem burocracia, esse dinheiro na sua conta. Converse com a Mais Ágil. Gente, Cauã Kelvin, o talento das categorias de base do Grêmio, que já está até inclusive fazendo alguns jogos no profissional, acabou envolvido ontem em uma série de informações que merecem sim a nossa colocação. O primeiro ponto disso é uma divulgação através de repórteres muito bem informados, como Diego Torbes e outros muito bem informados nos bastidores do Grêmio, dando conta de que ele não acertou a renovação de contrato com a base e estaria indo para um clube de Portugal. E isso acabou tomando forma em muitos conteúdos de Grêmio ontem. Eu não sabia da informação, fui começar a me informar, desde staff do jogador, o jogador é da Rogon, que é uma empresa muito forte, muito constituída, fui atrás, obviamente, da leitura do Grêmio sobre os fatos, conversei com dois dirigentes importantes do Grêmio ontem e posso trazer aqui alguns subsídios para vocês. A primeira informação, primeiro trazendo o contrato dele vence no dia 21 de janeiro de 24, ou seja, faltam 9 meses para terminar o contrato dele, o que é um ponto negativo do Grêmio. Faltam 9 meses, daqui a 4 meses, 3 meses e meio, ele pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Esse é o primeiro ponto. Agora, ele está sendo aproveitado. Há uma semana e meia atrás ele jogou no time profissional do Grêmio. Por outro lado, o que aconteceu nessa última semana? O time júnior do Grêmio jogou e ele não jogou. O Grêmio fez um comunicado dizendo que ele não tinha sido relacionado porque ele estava treinando a parte física, evoluindo na parte física, que havia sido um pedido desse departamento de saúde, não sei que, performance que o Grêmio criou. Até aí, tudo dentro de uma regra natural. Quer ver uma aposta do Grêmio, tem contrato, tal. Há um tempo atrás, eu venho falando com os dirigentes sobre a renovação de contrato dele. E tenho dito, por que não renova? E realmente isso está atrapalhando. Ontem, quando eu conversei, disse, não, a gente está com os dirigentes que eu conversei, o Grêmio tem dirigentes muito competentes na base, ambos disseram, não, a gente está trabalhando na renovação, vai dar certo, nós vamos conseguir. Negaram veementemente a ideia dele estar treinando em separado, que foi outra notícia que acabou circulando, que ele estaria treinando em separado porque não renovou o seu contrato. O que, convenhamos, não seria errado, tá? Porque se não renovou o contrato, não vai renovar o contrato, não tem por que treinar com o time. Mas eles negam. O Grêmio nega isso. Eu tenho informações de outros lados que isso é verdade. Então alguém está passando alguma informação errada aí. Tá? E eu prefiro acreditar nos dirigentes do Grêmio. Eu sei que os agentes ficam bravos comigo, mas eu prefiro acreditar neles. Prefiro acreditar neles. Como o jogador ainda não se manifestou, eu prefiro acreditar neles e acho que eles estão trabalhando de forma muito correta. Sobre ir para Portugal, a empresa que detém os direitos dele, ou que administra, não detém os direitos, quem detém os direitos é o Grêmio, né? A empresa que administra o jogador tem realmente laços com clubes de Portugal, que é a Rogon, como eu disse. E isso pode também
gerar essa série de situações. O que acontece é que quando tu entra e tu fala dentro do Grêmio, tu tem a sensação que nada está acontecendo, que tudo vai se normalizar e que ele vai permanecer. Aqui eu vejo um jogador que está aqui há muito tempo, ele é de Goiânia, se não me engano, ele está aqui há muito tempo e ele não parece ser um jogador que vai sair pela porta dos fundos. Não parece. Principalmente porque ele é um jogador que tem espaço para render no Grêmio. Aí começa aquelas especulações, muita gente, esse é o jeito do Renato. Não tem nada a ver com o Renato. O Renato botou ele para jogar 10 dias atrás. Então não tem nada a ver com isso. Agora, que realmente ele precisa renovar o contrato, eu não tenho dúvida. Antes de renovar, essas especulações vão cada vez crescer mais. Inclusive, tendo agora uma postura já de algum tipo de medo. Eu, por exemplo, tenho tratado isso, tenho perguntado isso para os dirigentes desde janeiro, porque eu tenho esse medo. Porque jogador bom da base sair de graça daqui, depois de tu fazer todo o investimento, não dá. Por outro lado, o dinheiro da renovação, o pedido da renovação tem que ser compatível com o momento dele. Aí esses jogadores são assim, eles jogam, fazem ali, ganham projeção, e aí chegam lá e pedem 150 mil para renovar. Não estou dizendo que é esse o valor, estou falando aleatoriamente. E aí vira o GPR. Essa é uma realidade que a gente precisa conter e que dói na carne às vezes, e às vezes tu tem que inclusive abrir mão dos atletas. Então, o que eu sugiro nessa hora? Nós temos que esperar, nós não temos muito o que fazer, nós temos que esperar, nós temos que olhar esses próximos dias para saber se o Grêmio vai renovar. Ontem os dirigentes do Grêmio mostraram muita confiança nisso. Talvez essas especulações que devam ter saído, claro, do staff do jogador, elas muitas vezes servem como objeto de pressão para o Grêmio. Agora, a condução dos dirigentes do Grêmio da base, até o momento a gente não pode falar nada de muito mais do que uma tentativa do Grêmio de renovar, uma dificuldade, as especulações saindo forte para também criar a pressão para o dirigente do Grêmio, e eles têm que ser firmes nessa avaliação. Não adianta. Essa é uma das estratégias, uma das formas que esse ambiente se movimenta nessas horas. Ele está treinando no Grêmio, o Grêmio segue reunido com eles na relação com o empresário e a tentativa de renovação. O Grêmio quer a renovação dele dentro dos parâmetros do Grêmio, isso é fato. E existe aí um desconforto, mas nada que determine que ele esteja saindo agora do tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.